Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, o Coletivo Girassóis, ele nasceu ano passado, mais ou menos em meados de setembro, outubro, as primeiras concepções, né? E ele nasceu de uma profunda inquietação nossa, diante de um cenário que a gente estava vivendo, e era um cenário de natureza política, um cenário, de fato, isso era no auge das eleições. E quando a gente começou a conversar entre amigos, né, o Fabrício, daqui a pouco vocês vão conhecer, em conversa, todos Fabrício, a gente precisa fazer um fórum social. Então, antes que o coletivo nascesse, nasceu a ideia desse fórum, né, que nós pudéssemos, de algum modo, convergir questões, discussões que estavam, digamos assim, aterradas, né, estavam escamoteadas dentro dos estudos espíritas. E aí, desse modo, logo depois nasce o coletivo, daqui a pouco a gente vai falar nele. Então, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Esse lugar a gente já agradece, né? Está nos acolhendo, o pessoal que favoreceu aqui, a Casa José de Alencar, conseguiu a nossa estadia aqui, então nós agradecemos muito e agradecemos principalmente a participação de todos. Então, para iniciar, eu gostaria de chamar o grupo de música do Francisco de Assis, que é um grupo lindo, para abrilhantar a nossa abertura. Nós somos o grupo musical Francisco de Assis, do Centro Espírita Francisco de Assis, que fica no Benfica, ali na Senador Catunda. E é um prazer, né, estar fazendo parte desse primeiro fórum aqui do Coletivo Girassóis. Bom, e a primeira música que a gente vai fazer é A Paz, uma música que ela foi gravada pelo grupo Roupa Nova. Sem a luz que atrás já nem se
desejar que nós entremos em sintonia com a espiritualidade que nos guia, com Jesus, o nosso Mestre, para iniciarmos a prece de abertura. Então, gente, bom dia a todas e todos aqui presentes. Vamos serenizar agora um pouco os nossos pensamentos, né? Acalmar, entrar em sintonia com aquela música que tocou há pouco tempo, que a gente possa fazer ressoar o Evangelho do Mestre Jesus nesse nosso encontro, levando em consideração a máxima do amor, da paz, da harmonia, da indulgência, e que nós possamos ter nesse encontro, durante o dia de hoje, clareza e discernimento, para poder construir juntos, inventar uma vida pautada nesses elementos do Evangelho. Agradecendo a espiritualidade superior que permitiu esse encontro entre nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, para que a gente possa se fortalecer na nossa caminhada cotidiana. Fica conosco o Mestre Jesus, espiritualidade amiga superior, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, sejam bem-vindos todos na nossa proposta, inclusive, de tornar o nosso fórum mais inclusivo, né? E mais participativo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem,
sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Que eu quero bem muito grande. A Ângela Linhares, que é uma pessoa muito, digamos, conhecida, né, no movimento espírita e também no meio acadêmico, e eu queria apresentá-la rapidamente, dizendo que a Ângela, ela participa do Instituto de Arte e Cultura Espírita Solar dos Girassóis, de Educação Espírita Solar dos Girassóis, é também pesquisadora do Grupo de Pesquisa Educação e Espiritualidade da Universidade Federal do Ceará. O Fabrício, ele é médico, eu perdi aquela sua apresentação, ele é médico e... O Fabrício é esse cara que está no meio das duas professoras e, portanto, é o estudante. Ele é lindo, gente. E ele é especialista em psicanálise, é uma pessoa que vem desenvolvendo muitas reflexões e estudos acerca das questões da inclusão do movimento espírita. É também participante do Centro Espírita Flor do Bem e tem, obviamente, muito para colaborar aqui conosco, e é com ele que nós vamos começar e que eu vou passar a palavra. Dessa mesa, né, que ela se chama História Social do Espiritismo. Ela tem uma intenção de a gente tentar fazer um resgate da importância espírita dentro das questões sociais e como as questões sociais podem estar representadas ou possam estar pautadas dentro do espiritismo. Há uma questão que muito nos instigou e ainda nos instiga, o fato de que há uma proposta que não é social, que é apenas individual, que é apenas o espírito enquanto indivíduo e não social. Então, nosso objetivo é tentar compreender a perspectiva social do espiritismo. Em que medida ele vem colaborando, pode colaborar com as questões sociais e como as questões sociais estão inseridas no movimento espírita. Esse o objetivo da mesa quando a gente pensou essa proposta. Bom, vamos passar para o Fabrício. Bom, amigos, muito feliz por estar aqui, estarmos juntos. Realmente foi muito emocionante a gente poder realizar esse processo. E eu vou tentar ser breve para privilegiar a outra fala da professora Ângela e também o debate, né? Bom, nós temos em mãos uma doutrina que tem um caráter tríplice, que tem 3 aspectos: científico, filosófico e que tem consequências morais e, portanto, religiosas. Se tem um caráter científico e filosófico, precisa ter a oportunidade de fazer uma leitura de mundo. Então vamos tentar colocar quais são esses paradigmas à luz de um entendimento do espiritismo e da ciência. O que é esse espírito? Quando ele é também um sujeito na história. Ele é um espírito, mas não é uma entidade abstrata que existe só no mundo espiritual, mas ele é cada um de nós na história e no tempo. Portanto, ele exerce um papel, ele é um sujeito, ele constrói a realidade. E aí a gente chamou, portanto, o tema de o espírito imortal como sujeito e como representação. E por que como representação? Porque ao longo da história esse sujeito, na verdade, precisava ser construído. Ele não é integral, ele não se compreende como um sujeito integral
na medida em que ele não se entende como espírito. Então nós vamos tentar discutir um pouco exatamente essas questões. No livro do filósofo do espiritismo aqui do Brasil, J. Herculano Pires, na sua introdução ele cita Heidegger, o filósofo, né, trazendo uma reflexão por sua vez do Hegel sobre o espírito. Ele diz: o tempo há de poder acolher o espírito, por assim dizer, e o espírito há de ser, por sua vez, afim com o tempo e com a sua essência. Portanto, o espírito não é uma entidade abstrata, mas existe no tempo e na história. Por conta disso, esse autor, muito importante para nós, Herculano Pires, faz toda uma discussão desde as primeiras experiências dos seres humanos com o mundo espiritual, desde o mediunismo primitivo, as relações tribais, as relações míticas, na interpretação mítica da realidade, desde experiências também fantásticas, como entre os celtas, que cultivavam a relação com a natureza como sendo a sua forma de religiosidade, e o desenvolvimento dessa relação na compreensão do ser espiritual. Então, ele traz a ideia, os conceitos de imanência e de transcendência, ou seja, são conceitos que a gente precisa conversar com muita tranquilidade, mas precisamos ser convidados a aceitar o convite de refletir. Nós somos imanência porque o espírito exercita as suas potencialidades enquanto alma, quando está encarnado. Ele é imanente à nossa história, à matéria, às relações sociais, aos conflitos, às lutas, às necessidades fisiológicas. Então ele tem uma imanência, mas ele tem também uma transcendência. O grau de desenvolvimento da nossa compreensão enquanto seres que transcendem, ou seja, que suplantam, que superam, que são mais do que a matéria, é essencial para a nossa compreensão do papel nosso na realidade. Vamos passar um pouquinho mais rápido. Ele traz uma reflexão importante em relação a esse desenvolvimento da compreensão do ser espiritual. Ele nos lembra do horizonte profético, que já é uma etapa subsequente em relação à compreensão mítica, porque no horizonte profético inicia-se a compreensão inspirada da realidade espiritual. Então, o ser profético, portanto, de algum modo, ele é iluminado por uma percepção que está para além da matéria, ele é iluminado, ele é inspirado, ele é intuído e consegue, portanto, dimensionar um pouco desse mundo espiritual. E isso nos trouxe a possibilidade de raciocinar sobre esse ser. Então, algo da compreensão do ser espiritual como um ser concreto começa a fazer seus primeiros ensaios, ainda bem rudimentares, não é? Em épocas mais modernas, nós trazemos, portanto, as contribuições do iluminismo, né? O processo de filosofia sobre a realidade, a razão positiva, a experimentação, que depois vai dar a oportunidade do surgimento e crescimento e desenvolvimento da ciência mais plenamente na modernidade, quando nós temos a expansão ultramarina do comércio, a mundialização do comércio ultramarino, a exploração, portanto, de outros povos através de um domínio econômico, material, através do domínio do trabalho. E aí nós vamos ter uma série de desdobramentos na modernidade que geram a sociedade que nós vivemos. Vamos tentar compreender um pouquinho disso. Jesus nos fala quando dialoga com a mulher samaritana, em que ela o indaga: qual é a religião correta? E ele diz que Deus não está aqui nem ali, mas em toda parte. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Quantos de nós somos verdadeiramente espiritualizados? Nós, espíritas, somos mais espíritas ou mais materialistas? Vamos refletir juntos. Então Jesus nos convida a entender a religiosidade como uma relação com o espírito e a verdade. O que é essa verdade? Bom, quando Pôncio Pilatos fez essa pergunta a Jesus, ele disse: só quem compreender a minha mensagem poderá acessar a verdade. E ele silenciou quando Pôncio Pilatos perguntou o que é a verdade, porque ele não compreendia. Então, é melhor que a gente deixe um pouco na indagação mesmo, né? Houve então uma explosão no século XIX, porque na medida que a religiosidade mais dogmática ia sendo superada por uma compreensão mais realista,
mais racional da realidade, né, pela ciência, e uma certa transição de um teocentrismo, ou seja, a centralidade em Deus, um ser fora do mundo, como grande regulador do mundo, para o antropocentrismo como sendo talvez um novo Deus. Então o homem deu a si mesmo a centralidade de todas as coisas. A ciência, como seu produto, conseguiria descobrir a verdade. Essa era a pretensão dos seres humanos no século XIX. Né? Surgem então duas grandes correntes, duas grandes escolas de pensamento opostas na proposição, que buscam a verdade em direções diferentes. O materialismo histórico-dialético surge para tentar compreender as contradições da sociedade capitalista, então emergente, aonde você tem uma troca do modo de produção antes artesanal, aonde o sujeito tinha uma relação direta com seus objetos de produção, não era alienado, porque a produção não era dividida, não era fragmentada, e portanto ele compreendia todo o processo. Quando esse artesão é substituído pelo trabalhador fabril, pelo trabalhador das fábricas, esse trabalho se torna cindido e ele se torna alienado em relação ao processo de produção. O capitalismo, portanto, produz seres que se alienam do seu processo produtivo. E o materialismo histórico-dialético tenta compreender isso e tenta, portanto, nos conduzir ao entendimento do sujeito histórico na época do capitalismo. O Espiritismo, por sua vez, quase que para e passo, porque o Capital de Karl Marx foi publicado em 1867, o Livro dos Espíritos, primeira edição, em abril de 1857, 10 anos antes. Um ano depois disso, em 1858, houve a produção de um texto por Marx, que era como se fosse o rascunho do Capital, que é um termo alemão, aí eu acho que não sei como vai ficar a tradução, Grundriss, que seria mais ou menos o rascunho para o Capital, onde ele fez ilações, reflexões mais amplas que iam para além daquele tempo que ele vivia. Ou seja, que comentava sobre os desdobramentos do capitalismo para o tempo de hoje. Vamos tentar comentar rapidamente isso também. E o Espiritismo trazia à luz o entendimento do ser espiritual, enquanto consciência não necessitada de um corpo físico, desligada desse corpo físico, mas mantendo as suas características, a sua consciência, que está o seu inconsciente, que aí nós vamos conversar também, e depois reencarnando nesse período da história com as suas contradições. Então, para onde é que nós iríamos? Nós iríamos para que lugar? Para o lugar do materialismo, entender que o dogmatismo religioso tinha de ser de vez destruído e toda a nossa religiosidade também teria que ser negada? Ou nós poderíamos compreender a realidade de um modo mais racional, acessá-la e compreendermos que somos seres históricos, embora sejamos espíritos. Então os desafios estavam postos, paradigmas na mesa, e esses ainda estão hoje em dia. Daí, dentro da compreensão da formação do capitalismo, a ciência e a tecnologia, não é, como a nova religião, talvez foi inserida no processo produtivo progressivamente. A ciência e a técnica aplicadas a essa produção fez com que a produção fosse imensa, muito mais rápida e em grande medida, necessitando cada vez de menos trabalhadores. É o que dá origem ao que hoje a gente chama de desemprego estrutural. Marx, naquele rascunho, mas não do Capital, porque ele achava que o tempo não era dado para compreender isso, ele previu que o desemprego estrutural iria ocorrer. E hoje, pela terceira revolução tecnológica, nós vemos que a robótica, a microeletrônica inserem-se no processo produtivo de um tal modo que o trabalhador, a fonte do capital, através do trabalho, começa a ser dispensado. A grande contradição do capitalismo, portanto, é como se ele estivesse destruindo a galinha dos ovos de ouro. Como isso se dá? Qual a repercussão disso na vida? Porque Marx diz, o trabalhador é fundamental, ele não é o proprietário dos meios de produção, existe um proprietário dos meios de produção, porém, o trabalhador é fundamental porque tem uma propriedade, a sua força de trabalho. O trabalho, portanto, é essencial nesse processo. E o que vai acontecer se esse trabalho passa a ser menos importante? Qual a repercussão no mundo que se sociabiliza através do trabalho e da produção do capital?
Então Marx falou que havia o chamado exército industrial de reserva, ou seja, há uma grande quantidade de pessoas, uma miríade de trabalhadores que potencialmente poderiam ser inseridos no processo de produção, mas que podem ficar desempregados, porque para o sistema não importa se eles vão passar fome, se eles vão ter acesso à saúde e à educação. Classes sociais, lembra, professor, e continentes inteiros, porque o capitalismo foi mundializado. Ele foi mundializado. O processo de produção de mercadorias alcançou todos os rincões que podemos imaginar. E aí a mercadoria, o objeto, passa a ser o centro da nossa forma de sociabilidade. Um objeto que tem, por um lado, um valor de uso, ele é útil, um microfone é útil para que a gente amplie a voz, por exemplo. Ele tem um valor de utilidade, um valor de uso, mas ele também tem um valor de troca, porque ele é uma mercadoria. Essa mercadoria tem um duplo caráter. Através desse seu valor de troca, porque existe uma equivalência de dinheiro a esse objeto, ela se torna, talvez, fonte de uma grande fetichização. Eu estou dificultando a vida da minha amiga, mas é uma espécie de feitiço que ela exerce sobre nós. Máscara, né? Uma máscara, uma fantasia, um feitiço, né? Porque, disse Marx, assim como nós temos, na verdade, a criação de objetos para os sujeitos, ou seja, as nossas necessidades materiais, no capitalismo não importa muito isso. Importa que nós temos sujeitos para os objetos. Se você não tem uma necessidade, é criado um objeto que mostra para você que você necessita dele. Esse aqui é o mecanismo meio que fantasmagórico do mundo dos produtores de mercadorias. Então a mercadoria é generalizada como núcleo elementar da sociabilização no capitalismo. Meu tempo corre, então vamos aqui. A nossa relação, portanto, envolve uma subjetividade e uma objetividade. Na medida em que as coisas são o núcleo central da organização social, as pessoas são menos importantes. A nossa subjetividade, o nosso sujeito, nosso ser espiritual, sujeito na história, está ficando cada vez mais distante. Nossa compreensão dele agora é como um sujeito fragmentado, coisificado, e aí Marx usou um termo que vem de res, que significa coisa, ele usou a expressão reificado. Nossas relações são fetichizadas e reificadas. Nós somos coisas, mais do que sujeitos. Essa é a nossa relação entre subjetividade e objetividade. Com o avanço dessa reflexão, já nos idos aí da década de 60, um movimento que era chamado movimento dos situacionistas entendeu que esse processo estava eliminando o trabalho, no processo de produção fabril. E aí ele fala, olha, a gente não precisa mais apenas de coisas materiais. Nós podemos vender uma mercadoria ilusão, que é o espetáculo, é a sociedade do espetáculo. A vida, propriamente dita, não precisa existir, você pode substituí-la. Há uma substituição do vivido pelo representado. E isso é tão desejável ou mais desejável do que viver. O sujeito está cada vez mais distante, cada vez mais desintegrado. Só para ler esse pequeno trecho, e eu vou ter que seguir um pouco mais rápido, ele diz, no livro A Sociedade do Espetáculo, toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Marx dizia no Capital, se apresenta como uma enorme acumulação de mercadorias. Guy Debord atualiza, substituindo a expressão mercadoria por espetáculo, sendo o espetáculo também uma forma mercadoria, a forma espetáculo da mercadoria, como nós temos a forma dinheiro da mercadoria. Então o espetáculo é o máximo do feitiço da mercadoria, é o máximo da nossa coisificação, porque agora a nossa consciência também não é mais nossa. O mundo do espetáculo a substitui. Nossa capacidade crítica, nossa subjetividade está aos pedaços. E nós, na sociedade moderna, somos frutos disso. Eu vou dar uma puladinha para a gente chegar a um pequeno desfecho para ver o paradigma espírita no meio disso tudo. Quem fez conosco ou faz conosco um estudo chamado Trilhando com Kardec está enjoado de me ver repetir isso aqui. Mas numa comunicação de Kardec com o Espírito, ele pergunta, aonde tu estás? Por que Kardec fazia isso?
E às vezes o Espírito dizia, eu estou perto da médium, eu estou aqui, eu estou ali. Como a gente responde quando alguém pergunta onde você está, respondendo que você está num lugar físico. Mas esse espírito que tinha sido decapitado, tinha sido um criminoso, vivenciando a sua culpa, no seu psiquismo espiritual, respondeu, estou na minha dor. E eu achei extraordinária essa expressão. Estou na minha dor? Como é que a gente está num lugar emocional? Porque é assim a vivência do espírito. E o nosso psiquismo acompanha essa vivência também na vida encarnada. Se manifestam aí as várias alterações psíquicas e emocionais na vida social do sujeito. As ideações suicidas, os transtornos bipolares. Meu amigo Fred, com todo respeito aqui, mas com a sua autorização de falar um pouco disso, de sua contribuição sobre isso também, que é psiquiatra. Então todos esses transtornos estão à tona nesse mundo onde a melancolia, onde a esquizofrenia está dominando. Mas nós temos um planejamento reencarnatório, nós temos uma vivência de culpa, de dor, mas também planejamos um processo de reparo através da reencarnação. Temos essa oportunidade porque eis aí a misericórdia divina. Fim. Para o fim é o último slide, então eu não vou poder realmente comentar isso, digamos assim, é um núcleo muito importante que eu considero, que é para a gente entender também o ser psíquico, não é? No seu inconsciente, né? Porque nós somos consciência, mas nós somos inconsciente também, e esse inconsciente nos determina grandemente. Havia um entendimento de Freud de que nós vivenciamos 3 grandes feridas narcísicas. Feridas narcísicas, o mito de Narciso, que era o mito de que ele é o maior, o mais belo, e aí ele se afoga nas águas olhando para o seu reflexo, né? E o ser humano sofreu feridas narcísicas, porque primeiro a Terra deixou de ser o centro do universo. Essa é uma primeira grande ferida narcísica. Nós não somos as coisas mais importantes do universo inteiro, não é? Mas aí Freud trouxe também a concepção de que nem sequer a nossa consciência é de fato o mais importante, porque o nosso inconsciente aparece na nossa vida muito mais do que nós queremos ou pensamos que ele aparece, não é? Então o inconsciente vem e apenas para realmente desfechar, não vai dar para a gente discutir isso, tem uma certa complexidade talvez nos grupos, mas existe hoje uma grande pulsão de morte que vem do nosso inconsciente, uma vivência melancólica. Nós, por exemplo, que temos afinidades, para um pensamento libertário, de justiça social, sofremos com a perda de uma liderança como se fosse a morte de um ente querido. Nós ficamos enlutados. A nossa vivência é de luto. Alguém morreu, muito importante. Uma mãe, um pai. Essa é a nossa vivência, e vem a melancolia. Mas a nossa proposta pode ser: podemos vivenciar o trabalho psicológico do luto e não necessariamente cairmos na melancolia. Para isso é preciso um mecanismo de fortalecimento da nossa compreensão de realidade, que é o que a gente chama de insight, aumentando a nossa consciência, ciência e consciência, para agirmos no mundo como verdadeiros sujeitos. Essa é a proposta desse tríplice paradigma que a gente precisa enfrentar, precisamos estudá-lo. A realidade não vai cair de montejada para nós, precisamos estudá-la para poder transformá-la. Gente, eu acho que essa ditadura do tempo é uma coisa terrível, né? Mas eu já previa isso. Eu disse, Fabrício, é muito mais que a gente vai precisar, isso aí rende a manhã inteira. Bom, então vamos passar a palavra para a Ângela. Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu ainda estou criando o que eu vou falar. E é muito interessante também, porque de verdade que eu fui me aproximando desse tema, eu disse, eu ainda pego a Lídia, depois eu pego na saída. Na verdade, no seguinte sentido, que as coisas que a gente está construindo, acho que todos nós, né? E que a gente tem chamado de paradigma do espírito, é algo que não tem um modelo para a gente ver na frente da gente. A gente está fazendo a história da construção do paradigma do espírito, né? Então eu pensei, primeiro que nós pensamos, ninguém nunca pensa sozinho, né? Então pensamos que, começando com
Escola dos Análises, né, que em 1929 teve sua primeira grande e efetiva contribuição numa visão de história. Ela questionava a história do ponto de vista de cima. Por que a história é contada como evento e só de cima para baixo? Então, ela vai propor uma história contada no que eles chamam de baixo para cima, né? E que estude processos e mentalidades. Também, numa terceira geração, depois, numa segunda geração da história dos análises, começa-se a trazer a nova história, que vai dizer assim, olha, a política, ou a história é a política do passado, e o presente, e a política é a história a política é a história do passado, e a história é a política do presente. Numa crítica à unidimensionalidade da visão de história. Quer dizer, por que a gente, quando fala em história, fala só da dimensão política, como um compartimento? Então, dentro desse pensamento que vem para a história nova, vem para Legoff, com o pensamento das biografias como fontes históricas legítimas, e de um pensamento que vem até o que um dos expoentes deste grupo chama de história total, a gente começou a pensar, a história total é uma aproximação, a gente não tem uma história total, que seria uma história do ser humano integral. Mas a gente pode pensar a história social do Espiritismo como algo que se encaminha para a história total. Quer dizer, para a visão de um ser como espírito, que tem uma multidimensionalidade na manifestação da reencarnação. Está dando para entender? Então, a gente seria um ser que é espírito, isso muda o eixo da história. Temos um devir que é a história social como uma história que pode ser contada do espírito. E também vamos tocar só um pouquinho naquilo que Herculano Pires também propõe como a mediunidade como algo que é um contínuo e presente em toda a história das religiões. Ela move a história das religiões. Então, eu queria mostrar para Cruz e Souza, vamos aí. Eu vou trazer então o Parnaso de Além Túmulo para mostrar como no Parnaso de Além Túmulo, que Chico Xavier psicografou com 22 anos, foi publicado em 1932, os grandes poetas, mais de 50, vão escrever, vão falar de lá do plano espiritual sobre a história social que eles viveram. Então eles se situam individualmente e coletivamente, que também é uma proposta importante. Reconhecer não só a história do ponto de vista de baixo, sem excluir que há os expoentes que falam, como por exemplo a biografia de Francisco de Assis, do Legoff, de São Luís, né? E as biografias, como sendo também uma produção importante, legítima, fonte, inclusive, histórica, e vamos trazer a história com mais dimensões. A história vai ser contada com todas as ciências, ou as histórias que a gente está fazendo agora no paradigma do espírito, a gente pode pensar com todas as ciências dialogando. Mas pensar, a gente trouxe o Parnaso do Além Túmulo para mencionar como esses espíritos do lado de lá, no plano espiritual, viram sua vida, o tensionamento que fazem entre o que foi vivido e o que eles estão sentindo hoje do lado de lá. Alguns não têm uma noção muito mais intensa de arrependimento, de transformações de si mesmo. Outros já se colocam questionadores da história do seu tempo, ou da intervenção que fizeram e da própria situação deles no mundo espiritual. Como vou mencionar, porque é um trabalho extenso de muitas poesias, eu escolhi a primeira do Cruz e Souza, porque mostra esse ponto de vista. Pra gente, às vezes a gente tem a impressão que o pensamento espírita é um pensamento, como é que a gente diz? Um pensamento muito reacionário, muito deslocado da história. E a gente não vê isso no Parnaso. Eu não sei quem é que cria. Como a gente viu hoje no manifesto, a gente sabe, né? Bom, então vamos partir para o Cruz e Souza. Olha, que ele chama de heróis, pode passar aí, subir, porque eu grifei. Ele chama de heróis os seres que passam pelas fomes, pelas dores, os grandes desgraçados, os miseráveis de Victor Hugo, né? Os humanos farrapos dos vencidos. Então, ele vai chamar heróis, os heróis da história, esses que ficaram excluídos, os desgraçados, os farrapos, dos que chamam vencidos, que Humberto de Campos, no Boa Nova, vai dizer que foram aqueles que ficaram caídos, né?
ensopando o chão dos vencedores com seu sangue, são eles que fazem a história. O que Olga Benário também disse, né? Antes o Prestes, né? Na coluna Prestes, ela vai dizer isso, né? Ele diz, mas eu estou te emparedando, o pessoal vai te pegar, vai te matar. E ela disse assim, mas a história sempre foi contada, a história foi movida pelos que foram vencidos. Então, é nesse sentido que o Cruz de Souza diz que aí está os pobres que o mundo considera, sobe um pouquinho, que o mundo considera, os humanos farrapos vencidos, prisioneiros da angústia e da quimera. Pode passar para o outro poema, vou só mencionar, não está o grifo aí, como estão vendo, oração aos libertos. Aí ele vai mostrar que a gente possa seguir no tormentoso mundo que a gente vive, com as esperanças sacrossantas, e que a libertação nossa é buscar esse ponto de vista e buscar uma cristianização que é a tarefa que a Federação em 1973, em psicografia do Espírito Ismael, diz para o nosso país, que a tarefa do Brasil é a cristianização das criaturas com o ponto de vista espírita atuando. E que ninguém, nem o centro espírita, nem lugar de qualquer rincão do país que assume o pensamento espírita, pode se dizer isento de atuar nessa direção. Então, passando, acho que foi um negocinho errado. Para outra poesia, é o Esquife do Sonho, né? Pode passar para outra poesia? Não, é parte 1. São muitas poesias. Não tem? Então eu estou com aqui. Eu vou dizer que há, então, há uma parte que ele fala dos pobres, um poema em que o Padre João, em que é mostrado um padre como que ele se desdobra e entra na igreja. Ele não percebe que está desencarnando. Entra na igreja dele, que ele chama de ermida solitária, e que considera a igreja dele distante do povo, distante dos sofridos. Aí ele começa a pensar, eu fiquei do lado errado da história, eu fiquei de um lugar isolado. Aí ele sai correndo para os campos e acha bonita a natureza, e no entanto, quando ele percebe estar de volta, e depois de fazer essa reflexão de que ele precisa buscar os sofridos, os desgraçados, os miseráveis, é muito difícil, são muitas, eu vou pedir já uma. Pode tirar. Não, né? Eu vou falar mesmo, que é pouco tempo. Então, eu queria mostrar aí como nessa parte, nesse poema, ele faz uma crítica à igreja, mas a gente não tem interesse assim, de mostrar a igreja. A igreja entra aí como uma representação, como disse o Fabrício, uma representação de um período de reflexão sobre religiosidade e espiritualidade que foi superado pelos espíritos lá de lá, né? Então, hoje também tem uma mulher que escreve, ela é um espírito que não se assina com um nome famoso, chama-se Marta, que ela diz que foi morta pelo silício, por aquele chicote que eles se martirizavam quando se sentiam culpados, né? Que é uma das coisas que as pessoas acham que é problemática na ciência hoje, da religião, é essa questão da culpa. É uma das muitas coisas que eles acham que é muito grave. Então, na verdade, a gente vê essa superação de um pensamento que separava templos dos problemas sociais desde ele. E vê também um corte com esse martírio, essa autoflagelação que atingia os conventos e os lugares em que se falava da mulher e da evolução feminina. Na série da Netflix e também nos estudos históricos que estão fazendo sobre Juana Inês de la Cruz, que é uma das personalidades do espírito Joana de Ângeles, até fiquei tão movida que escrevi uma dramaturgia contando as vidas delas do ponto de vista da própria Juana Inês de la Cruz esse mês. Então, ela mostra que o primeiro lugar que ela foi para o convento, se você ver no filme,
chora de ver as mulheres todas se ferindo, se lanhando, caindo sangue, aquelas coisas terríveis. E ela emparedada entre a Inquisição. Chegou uma hora que ele pede toda a obra dela, todas as malas. E ela pede as amigas dos conventos para copiar rapidamente a obra dela, que é uma das obras, é um crime contra o mundo, né? Perder uma obra de uma grande poetisa, é considerada hoje, a personalidade do século. Então ela nos faz trazer de volta o que foi essa religiosidade, o que foi essa limitação do feminino dentro dessa religiosidade. Que Inclusive é a primeira feminista da história. Primeira feminista da história. Não tem como eu pedir, né? Aí então, tem várias questões que são colocadas. Ela diz, o poema é Ao Pé do Altar, um dos últimos. Ela diz que essa poetisa, já voltando para o Parnaso, ela diz que preferiria hoje, do lado de lá, ela diz, eu quero vir para trabalhar, para não me isolar do mundo, né? Então essa inclusão no mundo social é muito importante. Aí vocês vão ver também uma coisa importante que é o... Como? Não, eu queria só concluir mais com essa parte, que é mostrando onde está Jesus. No fim do encontro do padre, ele vai ver Jesus. Nesse ao pé do altar, ela vai ver um Cristo que está no meio dos conflitos sociais, a Marta. E o féretro, os abolicionistas, José do Patrocínio, o próprio Castro Alves traz a ideia de que o escravismo não terminou e de que agora nós temos uma escravidão muito sutil, que é a descrença. E que essa desesperança é uma escravidão muito grave. E então, nós vamos trazer todo o imaginário, poderíamos dizer que o mais importante que queríamos deixar aqui, vocês podem consultar o livro Parnaso de Aleituro, né? E ver esses poemas, são muitos. Eu fiz toda uma decupagem dessas partes. O que seria mais importante seria que a gente está propondo, por exemplo, é uma proposição de hoje, pensar na direção de uma história total, que inclui o sujeito como um espírito multidimensional e que fala do lado de lá, tensionando a história que ele viveu, em que ele interferiu com a forma dele ver hoje. O Juvenal Galego cearense é engraçadíssimo, você bota aí, a gente ri. Tem coisas gozadas, que ele tem saudade do Ceará, das velhas, da jangada, mas quando ele se lembra que ele foi da ralé, da pobreza, ele diz, a saudade é grande, mas nem tanto. Aí, não sei o que é grande, mas nem tanto. Ele vai querer ter saudade quando ele se lembra das contradições muito fortes que ele viveu. E um grande, aí é mais difícil de discutir em um minuto, né? Um grande documento sobre o que é a dor. O que é a dor, a imperfeição humana, como trazendo a dor. Né? E isso no nível pessoal e social. Porque uma das coisas que é importante nessa proposta é a história ser mais total, ela trazer um ser humano que é espírito e é multidimensional, ela juntar mais de uma ciência, ela junta várias ciências, né, todas cooperando com uma visão mais integral, vamos dizer, mais inteiriça do humano. E eu trouxe um artista bem rapidamente para mostrar que não é espírita e que tentou isso que o Fabrício disse, que a arte se aproximasse da existência, ou seja, que essa representação que está esfacelada se juntasse com a existência. Antes de vermos a Ligia Clark, que é uma pessoa praticamente que se imolou na sua própria loucura ou sofrimento psíquico, me dá isso água. Está aqui. A gente vai ver, antes de ver a Ligia Clark, a gente poderia dizer que a arte como representação desse hiato, que ela vai explicitar bem, da representação desse ato que se cria entre a representação e a existência, que o Fabrício disse que fica cindido, não é? É como se a gente não se autorizasse a pensar por nossas próprias experiências. Tem até um artista que vai trabalhar com pré-escola, meus exemplos são muito simples. Às vezes eu venho para
cotidiano mesmo da vida, que é outra visão também de uma história que está intervindo no mundo, que a gente deve pensá-la, essa história na direção da história total, que pode ajudar a compor o paradigma do espírito. É que a criança, a professora de arte levou o dia todinho a criança para ver uns coelhinhos e tudo, para poder pintar os coelhinhos, trouxe assim para um lugar lindo, como aqui a casa de José de Alencar. Aí quando a criança chegou na escola, desenhou o coelhinho do supermercado, do biscoitinho. Ela não se autoriza a pensar pelos seus próprios sentimentos, pela sua própria experiência. Também nós temos essa cisão. A Lígia Clark vai nos mostrar, eu selecionei algumas obras para fazer uma condensação de alguns aspectos que eu mostrei, que é justamente os espíritos do lado de lá. A primeira parte do... Nem o meu aí, esse daí. Vai, Lígia. É porque é imperdível a Lígia Clark. Está aqui, ó. Pode aqui. Ela é uma pessoa que tem, eu vou mostrar 5 momentos dela, casulos, que seria a morte do plano, que ela está falando aí do plano como forma, como artista plástica, e eu trago a morte do plano único, da nossa compreensão da história como plano único, né? A gente propõe a história vista de outros planos também, né? Como David Bohm já coloca na física que a gente vive em dimensões diversas, entre planos vibratórios diversos, não é? O Prima também, a gente tem uma matemática aqui que pode nos ajudar nisso. Então, essa morte do plano que ela explicita aí, a Lígia Clark, pode botar? Pronto, está saindo. Ela vai trazer várias obras que ela tentava, desesperadamente, para não morrer, ela fazia arte. E então, então a gente pode ver como ela pode, a arte, tentava salvá-la, mas ela, na arte também, tentava que a arte a aproximasse da vida cotidiana. Vamos lá? Pronto, chegou. Aí tem o outro que é dentro e fora, porque ela começa a dizer que o eu é ilusório, que é essa discussão que o Dr. Fabrício vai fazer, e que mostra que, às vezes, quando a gente diz, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e que os espíritos dizem na consciência, a Joana de Anjos diz uma coisa importante, que essa consciência é uma consciência, às vezes, periférica, uma consciência muito ligada ao mundo do ego. A consciência no céu, na sua inteireza, mas na sua profundidade, ela precisa do movimento do ser para alcançá-la. Senão ele fica banhado pela lógica da mercadoria e pelos interesses, que vão conspurcar um pouco a sua possibilidade de singularizar-se no mundo. Vamos ver a Lígia Clark? Também não cai? Meu Deus! Eu nunca fiz uma palestra com esse negócio, porque eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que dê certo comigo. Não consigo. Não dá certo. Nunca fiz a primeira, penso que não consigo. Ele fez bem direitinho, explicou, saiu na sequência, a minha não sai. Não vai para um canto, não vai para... Eu trouxe 3. Tá vendo? Vamos, dá para sair? Pronto, aí a Lígia é linda. Vai não. Vou ficar com vontade de ver a Lígia Clark, é linda. Então eu queria dizer assim, que mesmo que ela coloca isso, tem uma coisa também que a gente coloca na conclusão do texto da Lígia Clark, que uma das obras dela é dentro e fora, a outra é o ontem é amanhã, que é um devir que eu queria falar desse cristianizar, né? que é fundamental, que ia dizer também que a gente deve investir no paradigma do espírito com essa contação da história social, mostrando o ponto de vista espiritual, não só material, mas dialogando com ele e fazendo as ciências todas dialogarem. E para não dizer que não falei de flores, eu cantaria um verso popular que diz: a dor é como os relâmpagos queimando as pontas de espinho, assusta a gente no escuro, mas alumeia os caminhos. Comigo? A dor é como os relâmpagos queimando as pontas de espinho, assusta a gente no escuro, mas alumeia os caminhos. E cantando
dimensão do cotidiano e como o Espiritismo aparece de forma intensa e social no seminário, numa perspectiva de encontro com o outro, com a realidade. Então, essa mesa que foi mostrada aqui pelo Fabrício e pela Ângela, nessas duas perspectivas, quer dizer, um espiritismo que quando o paradigma do espírito, o espírito está na história, né? A sua dor é uma dor concreta, né? Ela está na história, isso aparece em várias obras, né? E o Fabrício, né, que nos mostra toda essa dimensão histórica do espírito e do ser, né, do ser espiritual em todos os tempos. A gente abre agora para as intervenções, que podem ser perguntas, que podem ser interlocuções, né? Nós temos um tempo pequeno. Pronto. Então, a gente tem um espaço para 5 intervenções, com 3 minutos para cá. Está aberto aí. Eu peço que quem for falar, vem logo para cá, tá bom? Inclusive porque a gente queria gravar as intervenções, então o ideal é ficar aqui, né? Funciona, Diego. Vê se está aberto o microfone. É bem rápido, é só uma pergunta mesmo. Na fala de Fabrício, ele fala a dor do momento e o adoecimento mental. Eu queria que tu trouxesse isso para a atualidade, que a gente tem visto que isso tem sido uma constante, pelo menos na nossa militância, ou nessa ideia de perspectiva do trabalho social, as pessoas estão adoecendo mentalmente e emocionalmente. Eu queria que tu dedicasse um pouquinho da tua fala a não só a questão do adoecimento, mas nas alternativas que a gente precisa, que eu acredito, Pedro, que a gente precisa encontrar juntos para sair desse momento, não para que a gente mergulhe mais nele. Então, de repente, a gente fala muito do problema e pouco em soluções. E a gente podia, de repente, falar aqui em algumas perspectivas de como a gente pode resolver isso de forma coletiva. A gente faz o bloco. Pode ser, Fabrício? Vocês podem ir anotando. Clícia, consegue os bloquinhos aqui para o pessoal da mesa? Clícia. Bom dia. Eu quero, na verdade, fazer um comentário, né, e pedir para que vocês tentem provocar a mesa, na verdade. A gente vem aprendendo a ter certeza de uma imortalidade, ter certeza de reencarnações. E a gente, com a doutrina espírita, passa a olhar de uma maneira muito mais atenta ao mundo do espírito. Não só do ponto de vista do desencarnado, mas também de nós encarnados, né? Nós almas. E às vezes esse olhar se afasta muito do cotidiano miúdo das nossas vidas. E olhar a realidade, encarar a realidade que há em nós e que há às nossas voltas, às vezes é muito difícil. Será por isso que estamos adoecendo? Será que é por isso que muitas vezes nós espíritas fechamos os olhos, se segurando na ideia de que a mudança íntima que eu fizer para mim já vai ser o suficiente? Em que momento nós espíritas vamos começar a pensar também coletivamente, entendendo que a mão é dupla. Ora eu melhoro e melhoro o meio, ora o meio melhora e eu melhoro. Bom dia, Charlene, meu nome. Queria parabenizar a mesa, né? Fabrício me representa.
ele sistematiza tudo que está na minha cabeça e consegue, né, organizar uma discussão de muitos anos. Eu queria fazer uma provocação na mesa, né? Eu acho que nós espíritas falamos muito de caridade, né? Um discurso muito forte. E eu não entendo, né, nessa atual conjuntura, o que é caridade mais, né? Caridade é lutar por justiça social, caridade é eu manter a sociedade do jeito que está para eu orgulhosamente doar algo de mim, né? Eu tenho me feito muito essa discussão, não trazendo para os dias de hoje, mas uma sociedade escravocrata que nós vivíamos há 130 anos atrás. Caridade é eu ser bonzinho com meus escravos, ou caridade era eu lutar por fim da escravatura? Temos ainda mais duas intervenções. Mary. Bom dia. Bom dia. E agradecer, né, por esse momento tão maravilhoso que nós estamos tendo a oportunidade. A pergunta é, ontem mesmo, quando eu estava no estudo lá no Resolve, né, que a gente faz no JEP, porque nós estamos no início do livro dos Espíritos, na introdução. Na introdução. Então, surgiu o questionamento da filosofia. E aí foi, todo mundo calou no momento da política, né? E eu fiz o questionamento. Se nós somos seres políticos, por que não trazer para dentro do centro espírita o questionamento? Eu não questiono partidos, eu não questiono pessoas, eu questiono os nossos direitos, né, que estão sendo tolhidos. Então as pessoas ficam varrendo para debaixo do tapete, com medo de ferir alguém, né? E eu falei para eles, isso aí a gente não pode ter medo de ferir, porque são nossos direitos. Nós temos que trazer para qualquer canto da sociedade esse questionamento, porque a gente fica com medo de dizer, não pode, podemos sim, tudo pode ser discutido. Nós temos que ter maturidade para discutir, é isso? Então não tenhamos medo, não porque não pode, pode sim. Por que não pode? Se a doutrina é tripé, né? E aí tem a filosofia, a ciência e a religião. O que faz pensar? Era só isso que eu queria. A quinta intervenção é de um senhor que está aqui, que está de muleta, então devemos. Obrigado, bom dia, meu nome é Elber. Eu queria fazer a seguinte colocação, que termina com uma pergunta, é a seguinte: há uma narrativa da biografia, seria uma biografia espiritual de Francisco de Assis. Eu acho que a maioria aqui deve conhecer. E lá ele faz a narrativa de como surgiu a Idade Média e da oportunidade que o plano espiritual superior deu a muitos espíritos, numa condição assim ainda muito ruim, e todos eles encarnaram de uma vez e surgiu o mundo da Idade Média. Às vezes eu me questiono se hoje nós não estaríamos vivendo uma situação parecida a nível global. Uma quantidade muito grande de espíritos, numa condição ainda muito atrasada, que está gerando toda essa situação. E nós, estou supondo aqui numa condição de pouca modéstia, nos considerando espíritos um pouquinho mais evoluídos do que a média, será que nós não estamos envoltos nessa situação, que seria um planejamento do plano espiritual superior, e nós estamos envoltos nisso, com esse sofrimento muito grande, e isso acaba sendo para a gente uma provação, e por mais esforço que nós façamos, o que é que acontece? A gente não consegue transformar, porque a quantidade de espíritos nessa condição atualmente
Uma reflexão de vocês sobre essa questão. Obrigado. Aqui a presença de surdos, a presença de cegos, a presença de amigos de todas as casas espíritas do interior do estado, de Pernambuco, eu não sei se tem outros estados, né? O amigo Paraíba, Pernambuco, o amigo Marco Paulo ajudando aqui na filmagem, o Alexandre, né, que se pronunciou agora há pouco, Cosmo, que vem de Paracuru, Rosângela, assistente social, Tapipoca, os nossos espaços de debate, né, também. Bom, tentar pegar aqui o mote das falas, né, o Alexandre trouxe, mas sim, Fabrício, mas e agora? O sofrimento agora? As contradições do capitalismo, tudo bem? A melancolia, a depressão, o que é a causa do sofrimento do agora? Eu penso que nós estejamos como, juntando aqui as questões, né, que o Helder trouxe, essa nuvem mesmo, de coisas primitivas, de pessoas que estão com a necessidade de passar por provações, mas eu acho que é fundamental, e isso é uma das coisas que a doutrina nos convida a fazer, a reflexão sobre o nosso papel, e nunca enquanto exterioridade, que nós somos vítimas de um processo externo que nos causa sofrimento, mas qual a nossa parcela nesse processo? Isso é fundamental, porque nós só vamos conseguir modificar nós mesmos. Não podemos ficar na ansiedade de construir um processo revolucionário e transformar o nosso mundo, elevá-lo na hierarquia dos mundos através de uma revolução. Nós somos espíritas, a nossa concepção é diferente. Eis o desafio desses paradigmas juntos. Acho que não está dado, nós precisamos construir isso. O que é que o espiritismo, junto com a ciência, com a filosofia, com a defesa da justiça social, nos solicita? Eu acho que ainda não está dado, esse é o meu entendimento. Se nós olharmos apenas do ponto de vista da política partidária, vamos cair nas concepções materialistas. Toda a esquerda que está aí nos representa na sua totalidade? Eu penso que não. Tem várias questões dentro desse entendimento, por exemplo, do modo de produção. As esquerdas do século XX, elas se arvoraram na luta contra a mais-valia, dentro daquela concepção do valor de troca da mercadoria, e, portanto, vamos tentar diminuir a injustiça do sistema, mas não questionar o próprio sistema. Vamos diminuir, vamos melhorar, diminuir o lucro do capitalista, mas não vamos superar o capitalismo. Então, por conta de uma dificuldade de concepção, nós exercemos uma praxis no mundo. A nossa praxis precisa ser construída em outros termos. Então, acho que nós não somos vítimas. O que nós vivemos é uma necessidade para nós, né? Clícia trouxe, então, qual é a causa hoje? Será que nós estamos olhando o nosso entorno, o nosso redor? Quais são os produtos da sociedade que nós estamos vendo e que nós criamos e que, obviamente, nós vemos em espelho? Desse modo especular, nos traz esse sofrimento, porque vemos a causalidade dele como a nossa colocação no mundo, né? Charmênia trouxe o que é caridade, não é? Eu lembro de uma palestra do Sérgio Felipe, né, que é em cima do que você colocou. Ele disse que nós precisamos usar a ciência para saber como ajudar melhor. Então, se nós não entendermos quais são as razões do sofrimento, né, como os colegas trouxeram, e nós vamos ter que entender isso usando a ciência para entender onde há a necessidade das pessoas. Aonde há a necessidade? A questão de gênero não é uma questão ideológica, é uma questão de ciência, é uma questão de respeito, é uma questão de justiça. Se não entendermos à luz desse entendimento, usando a ciência e a filosofia, vamos fazer a caridade que é bonzinha com os escravos, mas que não questiona a escravidão, como você trouxe, né? Então, acho que o nosso viés, nosso caminho, é o caminho da ciência e da filosofia, com o referencial, com o móvel evangélico. Isso tem que estar no nosso coração, mas a investigação do mundo é através da ciência. Precisamos fazer isso. A Mary trouxe, por que calar sobre questões políticas? Se a política é um campo que pertence também à reflexão filosófica e sociológica, como calar diante disso? De fato, nós somos convidados a refletir a realidade. O espiritismo precisa dialogar com o seu tempo, usar os instrumentos da ciência do seu tempo. Ele não pode estar mais atrasado, ele tem que estar mais adiantado, porque o paradigma do espírito concebe todas as concepções da ciência e vai além, porque dá a esses achados um significado infinito.
Portanto, ele vai além da ciência, ele não pode ficar aquém e reproduzir o dogmatismo dos vários milênios de uma religiosidade distorcida. E o que o movimento espírita hoje está fazendo, grandemente, é isso também. Não nos achemos fora disso, nós estamos reproduzindo isso, sim. E nós somos responsáveis, porque nós não permitimos que faça florescer em nós a compreensão de que nós temos um papel frente a esse movimento. E aí ele vai simplesmente tomando os rumos que determinadas forças conduzem. O Helder então trouxe essa questão aí de estar encarnado como no medievo. Será que nós reproduzimos o medievo? Dentro daquela compreensão do psiquismo do sujeito, eu entendo que nós temos um desenvolvimento enquanto seres encarnados, que o bebezinho reproduz, de certa forma, a nossa experiência evolutiva. O bebê desamparado vê a sua mãe como dois polos, um polo de ódio e um polo de amor. Porque quando a mãe está oferecendo a mama e o seu leite nutriz e amoroso, ela é uma mãe amada. Quando ela se afasta porque teve que resolver uma coisa na cozinha, ela é odiada. É para encerrar já agora? Então ela é odiada, e aí opera-se nesse bebê uma cisão. O espírito na atualidade faz isso também, polariza, cinde seu psiquismo e aí coloca, porque nós idealizamos, nós não somos capazes de entender os matizes, aí precisamos colocar o máximo do bem, o máximo do mal, porque eu escolho o máximo do bem, mas isso é idealização. Como educadora as pessoas dizem, por que a educação vem de singular ante as outras ciências? Ela tem a obrigação de ser propositiva, Alexandre. Entende? A gente é um pouco feita do que faz. Mas sempre evitei contar de uma coisa que vivo há mais de uma década, orientando teses de mestrado e doutorado com o espiritismo como ciência, filosofia e religião em diálogo com outras. Porque eu acho que isso fica como as pessoas chamam, parece que a gente está se fabulando, né? E aí, então eu evito dizer, mas só para você ter ideia como essa preocupação é meio obsessiva quase, né, Lídia? A gente tem uma preocupação de dizer, sim, mas isso, você vai fazer o quê com isso? Você tem que tornar determinados problemas sociais e pessoais, essas coisas não se separam mais, inteligíveis, mas você vai fazer o que com isso? Por exemplo, o Valterres nem defendeu ainda, o Valterres, ele está estudando no mestrado da medicina, ele está estudando as pessoas que têm dependência química, ele é psiquiatra de uma ala do Hospital Mental do Messejano, aqui perto, e então ele descobre aquelas situações que você já ouviu, todos nós somos contactando isso nos centros espíritas, fora da vida. E essa questão de por que eles fazem, ele quer estudar o que tem de espiritualidade na abstenção, que poderia sustentar um sujeito maior tempo na abstenção. Então, realmente, a gente não pensou a priori e encontrou o cérebro triuno como uma proposta. E como isso se concretiza? Por exemplo, uma vez que o primeiro andar, falando em termos de André Luiz, que é a comunidade espírita, é melhor a gente ser um pouco mais, a gente não peca por ser simples, né? Tentar, né? Então, o primeiro andar seria aqueles impulsos que vêm mais do inconsciente e tudo. Então, eles às vezes ficam muito nesse impulso, que também André Luiz fala que é a zona da sensação, da repetição. Então, ele chega em casa e diz, eu vou mudar. Mas a moça que ele foi transar, ele ficou tomando Coca-Cola e ela ficou com Ripinon e ela ficou oferecendo coisas. Então, ele disse, o problema foi dela. Ele se isenta como sujeito, né? Uma dificuldade, o que a gente chama de uma naturalidade derrapante, né? E, que é o conceito que ele cria, e ao mesmo tempo a gente viu que ficava aí. Quando eles passam para o segundo andar, que eles começam a estabelecer metas, inserções nos grupos de trabalho, grupos religiosos do jeito que eles entendem. Aí a gente vai ver qual é a experiência religiosa deles. Nos grupos, uma espiritualidade que ele chama extrínseca, que é muito baseada no apoio dos grupos, mas que não tem uma relação muito mais vertical e de proposta de sentido espiritual para as experiências dele. Como o pensamento espírita ajudaria a fazer, entendeu? Então a religiosidade fica muito ainda num certo formalismo religioso. Então, isso daí, o terceiro andar seria o que André Luiz chama o castelo das noções superiores, não é? Não precisa
vou dizer as zonas que na mente isso corresponde a determinados lugares do cérebro, né? Daí o conceito de cérebro triuno que Marguelin propõe, mas que André Luiz já tinha proposto em 1943 no livro No Mundo Maior. A gente pode estudar isso com bastante profundidade. Então, ele está encontrando uma forma, você pode traduzir isso depois. Como a gente faria uma pessoa que quer ficar mais tempo na abstinência e trabalhar os 3 andares? Projetos de perfil, projetos de estudo de alguma coisa que a religiosidade dela passe para um futuro. Sair da zona da sensação, sair dessa zona da repetição dos automatismos que vem de muitas encarnações. Então, aí a gente já encontra coisa. Por exemplo, a Lígia Berelli, ela faz um estudo na Casa da Sopa, e você sabe que deve ter uns 30 anos que Madel Luz é uma cientista social que estuda homeopatia, e ela propõe 4 tipos de racionalidades médicas: a indiana, a ayurvédica, a homeopática e a própria biomedicina. Ela vai falar em racionalidade médica. E a Lígia é uma pessoa daqui, uma fisioterapeuta que trabalha na Casa da Sopa, na Casa do, que atua como a pessoa que mora com o sujeito em situação de rua. Ela vai sair dessa situação de estudar o passe isoladamente e propõe o que ela chama de racionalidade em saúde, a fluidoterapia como racionalidade em saúde. Algo que precisa ser colocado no nível que ela já propôs na dissertação dela, nas práticas complementares integrativas que obrigatoriamente o SUS precisa trabalhar. Está na lei para trabalhar. Então ela propõe isso, ela faz avançar, porque na verdade a gente tem outras experiências. Mark Cid vai estudar a experiência do Jardim Guanabara, quando vai utilizar pessoas que dão passo, que fazem, elas misturam todas as religiões e curam as pessoas, e acolhem, botam caminho e não sei o quê. Ele vai estudar como isso acontece. Então isso é interessante. E aí ele entra com algumas propostas bastante concretas, inclusive o diálogo interreligioso, para que essas pessoas não fiquem tão sufocadas na possibilidade de lidar com a experiência mediúnica. Que o André Luiz, ou o Leon Denis, né, ele, no livro Joana d'Arc, ele mostrava as 2 grandes polarizações no trato com a mediunidade, que era a loucura ou a demonização. Nós estamos vivendo uma época que está tentando superar a mediunidade como loucura, mas se a gente não tiver cuidado, o pessoal pega a gente para dizer que há uma demonização da mediunidade. Quem trabalha com centro espírita na periferia vive mesmo com um cão de fila no pé, né? O pessoal avança, né? Se não tiver cuidado, mataram eu fui até para uma audiência pública que o pessoal chamou o espírita para falar, eu disse, não tem condição, vocês mataram o médium do Frei Luiz, né? Não é aqui não, mas somos família universal. Então, só concluindo, naquela questão, tem várias outras coisas que a gente podia dizer. A do Césio propõe o trabalho voluntário como uma proposta que modifica o sujeito internamente e faz ele fazer uma leitura crítica do que é o trabalho social no capitalismo. Então, ele vai encontrar isso estudando o trabalho voluntário do grupo que sai do GEP e que vai para o Jaboretama, faz uma outra leitura de Jaboretama, uma região de assentamento, onde o povo vê o espírito dos bezerros de Deus como o SUS materno, quando eles estão desesperados. É o SUS, ou é o bezerro de Menezes que eles descrevem, sem ser espírito, que o povo vê. Na experiência dos presídios também, é na cela 90, que não devia existir, mas que é o lugar de isolado, que eles chamam cela do isolado. É ali que eles encontram Deus. Quando a gente foi para Portugal defender essa ideia de que existia Deus, os juristas, as pessoas que lutam pelos direitos humanos dos presos se surpreendiam. Mas Deus aí, pois é onde as pessoas encontram Deus. Quando tinha um que pegava o dedo e rapava a parede todinha, assim, de enlouquecido pela solidão dos presídios. Em todos esses lugares, a arte, no diálogo ator e personagem espírita, nos grupos que aí foi o Reginaldo, o Josi Sampaio, na periferia, com grupos de jovens que já estavam com a dependência química e que ela fazia um trabalho com a arte a partir disso. Tantos que eu demoraria, eu seria infeliz se eu esquecesse alguém. Mas só para mostrar que há uma preocupação dominante de fazermos uma ciência propositiva e encarnada, como eu digo, comprometida nos
podemos dar certo. Quem está aqui já sabe, uma vez me disse, eu quero fazer uma tese de mestrado ou doutorado em Espiritismo. Eu disse, sim, e o que você vai fazer com isso depois? Essa é a pergunta. Para concluir, eu queria também só fazer um comentário sobre as questões que se colocaram aqui, que é um pouco da gente superar essa ideia de uma espécie de determinismo para o mundo de regeneração. Então, assim, eu tenho escutado muita gente dizer assim, sim, mas o mundo de regeneração vai chegar, Deus está no comando, né? Quer dizer, o mundo de regeneração depende da gente, né? Quer dizer, essa visão determinista é uma visão um pouco ingênua de achar que o mundo vai se transformar porque Deus está no comando do mundo. Quer dizer, nós somos, né? Deus está em nós e estamos atuando no mundo e por isso precisamos transformar esse mundo, né? Isso. E nessa perspectiva inclusive foi falado aqui, né, dos espíritos que estão reencarnando em massa, que a gente precisa também atuar junto. Agora, o que a Angela coloca nessa questão das dissertações e das teses, e eu tenho participado de muitas bancas com ela, é de que os trabalhos, eles são trabalhos que vêm surgindo, principalmente no âmbito da educação, mas também da saúde, como trabalhos que inclusive, que estão lá, são parte dos diretórios de pesquisa, são propositivos e propõem aquilo que a Angela chamou de paradigmas do espírito. Então, aqui em Fortaleza, a gente tem vários pesquisadores nessa área que estão discutindo o paradigma do espírito e estão também aprofundando essa praxis, que é a praxis espírita. Todas essas aí que ela citou, e quem tiver interesse, acho que pode consultar os diretórios de pesquisa na internet, na Universidade Federal do Ceará, estão todos disponíveis. Mas isso é uma pequena amostra de que as ações construídas pelos espíritas, foi citado aqui o Grupo Espírita Casa da Sombra, que é onde eu faço parte, mas também o GEP, enfim, outros os centros menores, eles estão construindo várias ações e a gente precisa dar conta de captar essas ações, transformá-las em produtos, né, textos, e para que isso fique na história, para que a gente entenda que o espiritismo tem uma inserção social grande, mas como foi dito aqui, a minha amiga falou formidavelmente, sem a perspectiva crítica, a gente não transforma a realidade. Então, a nossa caridade não é ser bonzinho com aquela pessoa que sofre, mantendo a sua condição de sofrimento, né? Então, a gente precisa entender que é preciso uma intervenção. E essa intervenção, ela depende muito da nossa capacidade ética de se colocar contrária. Outro dia, alguém falando de um show que teve em Fortaleza com aqueles cantores Sandy e João. Aí, no momento, eles disseram que, isso eu vi na internet, que tinha uma música que era a música da Maria Chiquinha, que lá no final da história o homem degolava a mulher, né, matava a mulher. É um quadro terrível de feminicídio. Aí a cantora disse, olha, nós não podemos mais fazer essa leitura, a gente refletiu, isso não é mais bom cantar essa música. Eu digo, graças a Deus. Mas eu queria dizer que hoje não é bom, ontem não é bom, anteontem não era bom. Quer dizer, não era bom a escravidão. Apesar de se há 130 anos atrás havia escravidão, né, aquilo já era um problema ético. Hoje, foi ontem e sempre será. Então, mas que a cada tempo existiam aqueles que se levantaram contra né, aquele estado de coisa. Então, é nosso papel ético não aceitar esse estado de coisa. Essa mesa duraria a manhã mais inteira, se nós deixássemos, ela é maravilhosa, mas nós precisamos encerrar, porque nós vamos continuar com a mesa seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, eu vou passar para a Clícia. Tem uns recados aqui, Clícia, mas vai ficar com ela. Obrigada, gente.